Falando de commodities agora. Sim, a China trouxe 1 milhão de barris a mais de demanda. Isso foi positivo, é mais ou menos o que a gente esperava no momento. Tá? Você teve um processo nesse sentido, nesse quesito, o processo de abertura veio como a gente esperava. O conundrum, né, que a gente tenta resolver do petróleo é que, se a gente olhar um dos principais indicadores que são suporte de preço, que é estoque da OECD, esses indicadores estão suportando, então sugerindo, né, um preço mais forte do que se tem na tela no momento. Né? Você vê os relatórios semanais do DOE, do API, eles sugerem um preço mais robusto do que você teria na tela no momento, principalmente após o último corte da OPEC, que o Marco falou na última live, a gente escreveu isso na última live, o corte da OPEC. Né? Agora, o preço não está condizente com isso na tela no momento. O mercado físico ainda parece menos apertado do que sugerido. Nossa principal consideração é que o preço de dezembro é 66 na minha tela no momento, o preço de dezembro 24 é 64, nesse preço não vem oferta, tá, dos Estados Unidos. A oferta vai ser difícil nesse preço, a gente considera que abaixo de 65 é um patamar não natural para o petróleo trabalhar. Tá? Você teve entrada de refinarias, entrada de capacidade de refino, isso reduziu os spreads entre gasolina e petróleo, é só olhar, eu olhei hoje de manhã a defasagem da Bicom, que vocês devem ter olhado também, parte disso é função disso, né? Você tem mais capacidade de refino, os spreads entre produto e petróleo, isso é positivo para a demanda, tá? Porque você tem menos, o preço cai na ponta, né? E logicamente o preço cai na ponta, embora a demanda de petróleo seja bastante inelástica, é um fator, não conta contra a favor de um preço mais robusto de petróleo. Quando você olha o nosso trade de milho versus soja, o que aconteceu no ano passado? As pessoas plantaram menos milho do que gostariam, porque não tinha fertilizante suficiente. Tá? Então plantaram mais soja. Dessa vez elas vão plantar mais milho, menos soja. E os estoques de milho, na verdade, são mais frouxos do que os estoques de soja. Nesse sentido, a gente fez um posicionamento que a gente comprado na soja, vendido no milho. Tá? E principalmente quando a gente olha estado a estado, os estados mais produtivos dos Estados Unidos parecem ter plantado mais milho. Tá? Os estados onde os yields são maiores parecem ter plantado mais milho, o que é condizente com uma oferta melhor de milho. A gente é negativo nos 2 grãos, tá? Mas a gente prefere negativo, que eu digo, a gente acha que o preço deve ceder, que a colheita deve ser boa nos Estados Unidos, às vezes a situação de estoques deve ser um preço mais acomodatício dos 2 grãos. Mas entre a soja e o milho, a gente tem a clara preferência pela soja em relação ao milho. E vem muito disso, né? A queda do preço de amônia, a soja não precisa de fertilizante nitrogenado na mesma proporção que o milho precisa de muito mais nitrogenado, e nesse sentido a queda do preço do nitrogenado favorece o plantio de milho. E essa relação entre soja e milho ainda está abaixo de patamares históricos. Tá? Falando, já estou terminando, tá? Quando eu olho para o preço do iron ore, do minério de ferro, cara, o que aconteceu é o seguinte, esse processo, a gente tem monitorado muita demanda de aço longo na China, ela não está se recuperando da maneira que talvez o mercado esperasse, né, vis-à-vis do processo de abertura, e a nossa principal consideração é o seguinte, a temporada de você refazer os estoques na China, ela acontece, dos principais metais, né, industriais, ela acontece do começo do ano até maio. E particularmente para o iron ore, minério de ferro, você tem um problema de oferta, que é o gráfico da direita, tá? Porque tem ciclone na Austrália, tem chuvas no Brasil, a gente conhece bem esse processo aqui no Brasil, então você não consegue muita oferta e você tem a demanda do processo de refazer estoques, tá? Para a fase de construção que começa ali na primavera. Tá? Nesse sentido, você já passou pela melhor fase sazonal, né? Daqui para frente você vai pegar um período mais difícil sazonal para o minério de ferro, a gente não está conseguindo ver aumento de demanda por aços, particularmente aços longos de construção. Tá? A gente é negativo no minério de ferro, a gente continua vendido. Último metal que eu vou falar hoje, o ouro. Tá? A gente escreveu uma carta uns 6 meses atrás, chamada Deus Lenin, onde a gente descreve bem essa questão de que, bom, se as pessoas não querem dólar norte-americano, elas vão ter que ter reserva de ouro, de uma maneira ou de outra. Tá? A China quer transacionar com o Brasil, não quer transacionar em dólar, algum momento as pessoas não vão querer real ou renminbi nas reservas, elas vão querer ouro. Tá? Então a demanda de Banco Central tem crescido bastante, particularmente da China, a gente acha que esse processo continua, e com a China voltando, o consumo interno, que para a gente é o principal tema da reabertura, a demanda de joias deve crescer, e China e Índia lá, em termos de joias, são quase metade da demanda global de ouro. Tá?